Olá a todos, espero que todos estejam bem, que todos tenham assistido às aulas, fazendo os exercícios, acessando o Classroom, tá? E vamos exercitar, pessoal. O exercício, como eu disse, é um fator muito importante para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Visitar o site da MakeCode, visitar o site da Microbit. Ali eu tenho, se tenho diversos modelos experimentais para que vocês possam ir exercitando. E é importante que nesse exercício, né, vocês anotem suas dúvidas para que a gente possa retirar. E aí vocês, na plataforma, vão apresentar essas dúvidas e eu vou tirando essas dúvidas com vocês aí ao longo do percurso. Importante dizer que na última aula, na oitava aula do módulo básico, eu vou estar passando para vocês um link para que a gente possa marcar um meeting comigo, né? Então vai ser um meet por aluno, de forma individual, onde a gente possa conversar, bater um papo e tirar qualquer dúvidas necessárias aí para a continuidade de vocês, tá bom? Então, muito importante não esquecer disso. Outro detalhe não, vamos já começar com o tema de hoje, né, que é condicional. Eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre looping e também sobre condicionais. Os condicionais, para mim, um dos pontos mais importantes dentro da área dentro dos blocos de programação, né? Então, eu acredito que quando eu quero automatizar alguma coisa, quando eu quero fazer com que algumas decisões sejam tomadas por dados já inseridos ou por escolhas do usuário, nada melhor que ter um condicional ali para gerar ou gerir, né, essa, essa situação. Então, a condicional nada mais é que uma pergunta, né, traduzindo pelos comandos if then else, né, que em português é se então, se não. Então, se uma condição for satisfeita, então faça isso. Se não, que é o else, faça outra coisa. Então, nessa condicional, normalmente a gente tem uma pergunta, né? E de acordo com a resposta dessa pergunta, eu vou executar uma tarefa diferente, um elemento diferente, uma função diferente para de acordo com essa situação. Isso as condicionais permitem, por exemplo, os robôs andarem autonomamente, né? Então é através desse condicionamento, dessas condicionais, é que ele faz uma análise do ambiente. Então, se eu quero utilizar um sensor ultrassônico no robô e quero identificar obstáculo na frente, eu coloco uma condição: olha, se encontrar um obstáculo, execute tal tarefa. Se não encontrar, continue andando à frente. Então, essas condicionais são muito importantes para esse processo, né? E hoje a gente vai conhecer como é que funciona, né? E principalmente para o uso de sensores, né? Então, os sensores a gente vai usar muito esse processo. Vamos aqui caminhar para a nossa plataforma, né? Então, nessa plataforma da MakeCode, aqui na parte de inputs, né? Então, eu tenho essas condicionais, que são notavelmente ligadas, né, a todos os sensores, né, que eu utilizo, né? Então, aqui, ó, eu já botei aqui algumas na tela, né? Quando os botões, né, forem pressionados, quando a placa for balançada, quando um pino, um GPIO aqui for acionado, né, quando o logo for pressionado, né, você lembra que eu falei do logo? Então, esse logo aqui, quando o logo é pressionado, o que eu quero fazer? E principalmente aqui, ó, no logo, eu posso ter 4 ações diferentes, né? Quando ele for pressionado, quando ele for tocado, simplesmente, né? Quando ele for soltado, eu pressionei, mas depois soltei, então é uma outra função. Quando eu fiquei pressionado por um longo tempo, também é outra função. Então,
muito legal essa parte aqui do logo. Vocês já viram que, de acordo com o que eu vou colocando aqui, vai habilitando na placa as funções, né? Eu tenho aqui a função do microfone, que é exclusiva da versão 2 da Microbit. E tenho aqui a parte de temperatura e o shake, né, que já está aparecendo e a placa está aqui se movendo. Então, a condição que eu coloco aqui, tá, é que eu posso dar um exemplo aqui básico, tá? Que quando ele vai ficar mostrando o número 0 para sempre, tá lá. E quando eu pressionar o botão A, ele vai aparecer o número 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, que quando eu pressionar, eu vou esperar aqui por 1 segundo e o número 1 vai ser mostrado, tá? Então, observa que a placa, tá? Observa que a placa ali, peraí, deixa eu puxar aqui para baixo. A placa está mostrando aqui o número 0, né? Mas se eu pressionar aqui, ó, o botão A, aparece o número 1, ele vai ficar por 1 segundo, ó. Ele vai ficar por 1 segundo acionado e volta para o 0. Então eu sei aqui que eu utilizei o botão 1A, né? Ou eu posso usar o A e B ou só o B. Então aqui depende dos botões que eu quero pressionar. Quando a logo, né? Então eu vou colocar logo. Quando a logo for pressionada, tá? Eu vou botar aqui, ó, para que apareça número 2. Então vamos ver aqui. Vou pressionar a logo e apareceu o número 2, tá? Eu não botei ali, ó, vou botar para também ficar 1 segundo ali. Então, quando eu pressionar ali a logo, aparece o número 2, vai ficar por 1 segundo e ele volta, né? Temos aqui, que eu já expliquei para vocês também, a parte do acelerômetro. Então, vou botar aqui o número 4. E vou botar aqui também, ó. Não, do pino eu não tenho aqui nenhuma para energizar agora, mas era só quando um desses pinos aqui, ó, fossem, por exemplo, vou colocar aqui no pino também. Então vou botar aqui pino 1, né? Quando o pino 1 for selecionado, ó, quando eu deixa ele abrir, quando esqueci de botar um número, 6. Então quando o pino 1 aqui for ativado, né? Ó, aí aparece o número 6, né? E aparece o 6 e volta lá para o 0. Então, essas funções aqui, essas condicionais, fazem com que cada condição aqui, cada pergunta que eu realizar aqui, tá, vai executar uma forma diferente. Então aqui eu tenho, olha, 5 perguntas. Eu tenho 5 perguntas e cada pergunta dessa vai ter uma função diferente. Eu coloquei para que quando essas perguntas aqui forem satisfeitas, eu disse para ela o que deve ser feita, exatamente em cada situação. Eu pedi para cada situação, eu estou mostrando um número diferente. Então, cada pergunta tem uma resposta específica para aquela ação. E eu condicionei que, se não estivesse acontecendo nenhuma dessas perguntas, que a minha resposta sempre seria o quê? O 0. Então, aqui eu tenho o if,
que é a pergunta. Tenho o then, que é caso essa pergunta seja satisfeita, então ele fará isso, né? Então aqui é a minha parte do then. E esse daqui, o forever, é o meu else. Se não tiver acontecendo nada daquilo, então faça isso, né? Se tiver acontecendo alguma coisa específica lá dentro das perguntas, então faça isso. Se não, que é o else, permaneça fazendo aqui o número 0. Então, a parte de condicional é um dos fatores importantes para a nossa programação. No módulo avançado, vocês vão perceber que a gente vai poder usar alguns blocos que vão ter a função if then else em conjunto. Aqui eu estou fazendo separado, né? Eu estou colocando uma condição que vai ser para sempre aqui separado no looping e o questionamento, né, a pergunta também separada aqui. Então, vai aparecer um bloco que vai ter todo mundo junto, onde vai ter a pergunta, a resposta da pergunta, caso a pergunta seja satisfeita, e também, caso não seja satisfeita a pergunta, o que ele deve fazer. Então, aqui eu tenho um único senão, né? Se não estiver acontecendo nenhuma dessas atividades aqui, olha, permaneça aqui tranquilo. Tá? É como se eu tivesse assim um robô, olha, fica parado aí e você só vai ser ativo se satisfazer qualquer uma dessas opções aqui. Então, isso traz para a gente o quê? Uma facilidade, uma criação incrível, né? Porque eu posso estabelecer várias condições e preparar essas condições da forma exatamente como eu desejar para que aconteça dentro daquele determinado programa. Então, a parte de condicional é uma parte importante. A gente usou na última aula lá a função com dado e vocês viram que ali foi importante fazer com que eu tivesse uma condicional. Então, a condicional era toda vez que eu fosse mexer a minha placa, que eu balançasse a minha placa, ela estaria mudando, fazendo uma chamada de um número aleatório de 1 a 6, para que eu pudesse mostrar isso no display da placa. Então, muito importante isso, tá, gente? Eu não sei se eu falei na última aula, mas uma coisa importante aqui, ó, que agora na versão 2 nós temos esse microfone aqui. Então, esse microfone ele também pode acionar, né, algum fator dentro da própria placa. Então, eu posso fazer uma leitura, né, de um som e esse som essa placa se habilitar ou habilitar qualquer dado extremamente só com a função de leitura desse som específico. Tá bom? Então, eu acho que já consegui mostrar para vocês um pouco aí da parte de condicional. É claro que a gente tem que trabalhar nesses exercícios e eu já coloquei os exercícios, eu acho que vocês já viram isso, né? Que desde a primeira aula eu coloquei lá todos os exercícios de todas as aulas, né? Então tem já o arquivo completo que está se repetindo em todas as aulas lá, os arquivos e os elementos extras para que vocês possam treinar. Não esqueçam, gente, tá? Quem ainda não entrou no Classroom, entre lá, façam seus exercícios para que eu possa saber exatamente quais são os alunos que estão fazendo esses exercícios e entregando. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. E não esqueça, a 8ª aula, a gente vai ter agora a aula 6, 7 e 8, que vão ser projetos. Então, provavelmente não vai ter um vídeo meu, ou vai ter um vídeo explicando, mas eu vou ter o projeto lá.
Então vai ter o arquivo do projeto e vocês vão ter que replicar esse projeto, tá bom? Se alguém tiver com algum problema dentro desses vídeos experimentais, porque a gente usa exatamente os vídeos da Microbit, né, que é importante que sejam os vídeos autorizados por eles. Então, se alguém tiver alguma dificuldade com inglês, fala comigo que a gente dá um jeito de resolver isso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.